Olá, eu sou Abel Separovich e nesse vídeo eu vou querer falar um pouco sobre o que é língua de fogo e se esse negócio que é comumente falado língua de fogo realmente existe nos nossos dias de hoje ou sequer alguma vez existiu. No meio pentecostal é muito comum falar que existe um dom de falar em línguas. E as línguas, algumas pessoas dizem que são línguas de fogo. Mas a primeira ocorrência em que um termo parecido com isso acontece na Bíblia é no livro de Atos, capítulo 2, no verso 3. Lá no livro de Atos diz assim: apareceram, distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Então, os termos que o texto bíblico usa para falar não foi que apareceram línguas de fogo, foi que apareceram línguas como de fogo. A questão que ele adiciona o fogo aqui é porque foi algo visual. O texto diz que apareceram. Então, como que você sabe que uma língua, um idioma, aparece, né? Você não vê um idioma andando por aí. Você não vê, não é visual. O idioma não é visual. O que é visual é o fogo. O fogo você vê. Então, quando diz que apareceram distribuídas como fogo, você entende que então apareceu algo visual que foi distribuído e deu para ver uma pousando, né, uma brasa de fogo pousando sobre a cabeça de um, sobre cada um deles. Então, o que aparentemente o texto está dizendo é que existiu um sinal visual de algo que não era possível ver. Esse não foi o único sinal que apareceu no relato de Atos. Um pouquinho antes, no verso 2, é dito que teve outro sinal. Dessa vez um sinal auditivo. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, o que aqui está falando é que do céu veio um som e não um vento. Esse som era como de um vento, e encheu toda a casa. O que encheu a casa? O som. Teve vento? Não. Teve um som, e o som era como de um vento. Então, aqui a gente tem um sinal auditivo, um som parecido com um vento, e no verso seguinte, que foi o que a gente leu anteriormente, tem um sinal visual, fogo. Era fogo? Aparentemente não era. Era como um fogo. E o vento não tinha vento. Era um som como de um vento. Então, era um sinal auditivo e visual de que o Espírito Santo estava descendo. Foi a mesma coisa que o Espírito Santo fez para descer com Jesus. Desceu numa forma de pomba, numa forma visual, que fosse possível entender, né? Porque Jesus, quando vai falar lá com João Batista, como que eu vou identificar quem que é o Cordeiro de Deus? Aí Deus fala, aquele sobre quem você ver descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aí ele viu, e poxa, então desceu aqui, então é esse aqui. Visualmente eu vi descendo e pousar. Se o Espírito Santo é Espírito e a gente não pode ver, como que a gente identifica ele? Aparecendo de forma visual. Com Jesus foi de uma forma, aqui foi de outra. Mas o Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo não é fogo. Ele veio visualmente como um fogo. E fica evidente isso porque no resto do texto ele vai falar e qual foi o sinal posterior disso, né? Eles receberam aquelas línguas e aí o texto continua no verso 4 falando todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas de fogo? Não. Em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o sinal visual foi fogo, mas o que aconteceu com eles, eles falaram em outras línguas. Quais eram essas outras línguas? O texto, mais na frente, vai começar a fazer uma descrição
de várias línguas, né? Pessoas que estavam lá em volta, que eram de várias outras nações, estavam ouvindo nas suas próprias línguas maternas, né? Nas suas línguas outras, as suas línguas natais. Deixa eu abrir aqui no verso 6 para a gente ver isso. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, ou seja, as pessoas começaram a vir porque elas estavam perplexas, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua natal. E aí ele vai começar a, a descrever aqui que os caras estavam atônitos e vendo e falando. Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Panfilha, Frígia, olha o tanto de, de nacionalidade. E aí no final ele termina, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Então, o que estava acontecendo aqui é que aquele sinal visual que foi lá fez com que as pessoas falassem em línguas de outros povos, em outros idiomas. Não eram línguas de fogo, eram línguas existentes. Línguas da Capadócia, da Ásia, da Bitínia. É a mesma coisa como se hoje em dia alguém começasse a falar em inglês, outro em japonês, outro em chinês. Se tivesse um chinês lá, ele ia ouvir na sua língua chinesa, sua língua natal. É isso que o texto está descrevendo. Algumas pessoas chegam a olhar para esse texto e afirmar: não, mas eles falaram em línguas de fogo e os outros ouviram em outras línguas. Mas o texto diz que eles falaram em outras línguas. Eles não falaram em língua de fogo. O fogo é descrito só como um sinal visual. O que eles falaram foi em outras línguas. Foi o que a gente viu. E se os outros estivessem escutando na sua língua natal, mesmo eles falando na língua natural, o milagre teria acontecido em quem ouviu. Mas o texto mostra um sinal visual de que o milagre e o Espírito Santo veio sobre os que estavam falando. Então, quem estava falando que recebeu esse sinal, não quem estava ouvindo. Quem estava ouvindo só ouviu. Senão, a descrição deveria ser diferente. Eles estavam falando qualquer coisa, desceu um fogo sobre a cabeça de quem estava ouvindo e cada um ouviu na sua própria língua. Não é isso. Desceu na cabeça de quem falava, descreve que quem falava falava em outra língua, e essa outra língua, um outro povo de uma outra cidadania que falava outra língua, um outro idioma, ouviu na sua própria língua. Então, quem estava falando em copta, em siríaco, nas outras línguas do povo que estavam lá. Essa é a descrição do livro de Atos. Um sinal visual, mas uma língua existente, um dialeto, um idioma que existiu, que as pessoas entenderam. Algumas pessoas usam outros textos que não têm a ver com isso aqui que aconteceu no livro de Atos para falar que eles estavam falando em línguas de fogo, que elas não sabem descrever o que é língua de fogo. Aí eles pegam esse texto aqui porque algumas pessoas caçoaram, falando, eles estão bêbados, né? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Por que eles diziam que estão embriagados? Porque eles estavam falando qualquer bobagem? Não. Que eles estavam falando em outra língua, aquela pessoa não entendia a outra língua e achou que eles estavam falando qualquer coisa, como bêbados, falando palavra que não dá para entender. Mas eles estavam pensando isso porque eles não entendiam. Quem era natural da outra cidade falava em uma língua entendível. E é natural isso. Se você não conhece inglês e escuta alguém falando inglês, você vai ficar, poxa, a pessoa está enrolando a língua, falando bré, maskers, druskers, books on the table, e você não entende o que a pessoa está falando, né? Então você acha, poxa, essa pessoa está falando qualquer coisa, né? Ela está bêbada. Por isso que algumas pessoas falam isso, porque eles não entendiam as línguas, mas quem conhecia a língua entendia. Outras coisas que o pessoal usa
no livro de Tiago, Tiago diz que a língua é fogo. Mas o que o texto está dizendo é que a língua é fogo. Aí você continua lendo. É mal incontido, ou em outras traduções, é um mundo de iniquidade. Então você acha que o Espírito Santo desceu lá no livro de Atos como um mundo de iniquidade? Você acha que o Espírito Santo desceu lá, como diz o resto da passagem, Tiago 3,6, para colocar todo o corpo da pessoa nas chamas do inferno? Então, eu acho que essa passagem não está querendo dizer do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai vir para atacar uma pessoa no fogo do inferno, para que a língua dela vire um mundo de iniquidade. Não. Como diz o texto, foi para falar em outras línguas as grandezas de Deus. Então, eu espero que esse seja o suficiente. A gente não tem nenhuma outra passagem na Bíblia que fala sobre línguas associando com fogo, nesse sentido. Então, a Bíblia diz que não existe língua de fogo. Houve um sinal visual, que foi fogo, mas o dom de Deus é falar em outras línguas das grandezas de Deus. Então, se alguém vir falar isso para você, você já sabe, olha, não é bem assim. E esse vídeo fica por aqui. Ficou um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu espero que você tenha gostado. Então, até a próxima, na próxima quarta-feira, se assim Deus quiser. Eu te vejo até mais. Deixa o seu like, tudo mais, você já sabe. Até a próxima. Falou!